Boa noite, igreja. Que a paz e a graça seja com todos, amém? A igreja pode tomar assento. Louvamos a Deus, porque já usufruímos da sua presença através dos louvores, e como é bom estar na casa de Deus. A palavra de Deus, ela é um manancial de águas vivas. Ela divide a alma do espírito. Ela nos alimenta o vazio que há no nosso interior. Esse vazio que, quando ele não é bem alimentado da forma certa, ele causa uma ansiedade no ser humano. E essa ansiedade que o ser humano tem, ele vai atrás de buscas para preencher o lugar de Deus na vida dele e na vida dela. A palavra de Deus, ela é muito clara, que ela cancela o passado, ela restaura o presente e ela também projeta um futuro para mim e para você. Deus, ele é o construtor da nossa história. Então, muitas vezes, nós não estamos vivendo aquilo que Deus construiu para mim e para você, porque a minha escolha ou a sua escolha não está alinhada com aquilo que Deus já escolheu para nós. Amém? Então, eu quero que nessa noite você possa sair daqui realmente com a solução que você precisa para as áreas da vida que você veio buscar. Todo ser humano, ele precisa da solução. E a solução maior na minha vida e na sua não está fora, está dentro de nós. Porque quando nós estamos andando com a presença de Jesus, com a presença do Espírito Santo, Ele vai nos dirigindo. A gente não anda sem direção. As nossas decisões estão alinhadas com aquilo que Ele já decidiu para nós. E eu quero falar nessa noite, quero falar no máximo 40 minutos, com a palavra que Deus colocou no meu coração: perseverar por meio da fé. Não perseverar de acordo com aquilo que nós aprendemos, mas de acordo com aquilo que Deus nos ensina. Eu e você, nós temos essa cultura que já aprendemos, que de acordo com o sistema da onde nós viemos, com a família biológica que nós viemos, nós perseveramos muitas vezes. Mas eu digo para você nessa noite, perseverar como Jesus ensina para mim e para você. Até para a minha salvação e para a sua, nós precisamos perseverar. E estamos vivendo dias de muitas desistências, dias de gente que começa e não continua. Começa algo que determina no início do ano já, e chega ali em março, já desistiu. Lançou nos alvos que tivemos para o ano de 2022, mas de acordo com o desafio que se apresentou, porque sempre, para você conquistar algo, você vai ter que enfrentar desafios, você vai ter que enfrentar dificuldades. Então é um tempo da gente aprender, ou da gente reaprender princípios de um homem ou de uma mulher que não desistem, que continuam de acordo com aquilo que Deus já tinha colocado no coração para o ano de 2022, com a área espiritual, com a família, com a área material. Porque se nós não perseverar por meio da fé, gente, se nós não continuar por meio da fé, nós não vamos viver tudo aquilo que Deus tem como promessa para nós, aquilo que Jesus veio trazer para nós. Lucas 19:10, a palavra diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido no ser humano. João 6,38, a palavra diz que eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou.
Então Jesus, ele pagou um preço. Jesus está aqui nessa noite conosco e ele pagou esse preço. E ele quer realinhar a minha vida novamente com a proposta e a promessa que ele tem para mim e para você. Quantas pessoas, gente, que você conhece, ou você que está aqui nessa noite, que quase chegam lá no alvo que tinham determinado, que tinham planejado, e aí desistem antes, quando acontece algo que não concorda, ou que está difícil, ou que é um desafio. Os problemas da minha vida e da sua vida, eles só vão embora quando a gente mandar eles embora, porque senão a gente vai só auto-sabotando, procrastinando, e eles continuam liderando e dirigindo o meu interior, a minha mente. Lucas 21:19, olha que fala esse texto: e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aprenda algo aqui nessa noite, que eu e você, nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé para a nossa família, nós precisamos de fé para o nosso trabalho, nós precisamos de fé para o nosso chamado, para o nosso ministério, nós precisamos de fé para o nosso casamento, nós precisamos de fé para os nossos filhos, nós precisamos de fé para a nossa empresa, a gente precisa de fé para tudo. E aí essa fé, ela tem que estar bem alimentada, bem sustentada. Um rio, ele fica mais forte a água nele quando ele tem pedras no meio. Quando dá aquela correnteza, a água corre com mais energia naquele lugar. As pedras que nós vamos passar no meio do caminho, aprenda isso, as pedras não é para parar você. Eu gosto de olhar, quando eu era criança eu botava o dedo na frente de uma formiga, e ela fazia o que? Ela se desviava e continuava. Vai ter pessoas na minha caminhada e na sua, que vão colocar pedras na nossa frente, que vão colocar desafios para nós, e aí você tem que sair, enfrentar e passar pelo lado e continuar, não parar, não desistir, não jogar a toalha, para você viver aquilo que Deus escreveu para você, uma história linda, porque Jesus, ele veio para concretizar a alegria no seu interior. Ainda falava que um bom líder, ele começa a liderar dentro do seu interior. Então uma mãe, ela não lidera fora, ela lidera primeiro ela no interior dela, para depois governar fora. Um pai, a mesma coisa. Para você governar os seus filhos, primeiro tem que começar dentro de você, para depois você ter domínio para liderar fora. E para tudo na vida, começa dentro de nós primeiro, não é fora. Eu não posso vir à igreja somente para buscar o que está fora, eu tenho que buscar principalmente o que está dentro. Mateus 6,33, a palavra diz, para nós colocar o reino, colocar o governo de Deus e a sua justiça, que são os padrões de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas quando a gente colocar em primeiro lugar. E aí eu pergunto para você que está aqui nessa noite, em que lugar Deus está na sua vida? Em que lugar que Jesus está na sua vida? Em qual a ordem hierárquica da sua casa que Jesus faz parte da sua vida, da minha vida? Lucas 8,15, olha esse texto. Aqui caiu na boa terra, são os que tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Se eu perguntar aqui, se alguém quer se desviar, ninguém vai dizer que quer se desviar. Mas por que as pessoas se desviam? Por que as pessoas abandonam a sua fé? Existe uma batalha invisível, existe um mundo espiritual ao nosso redor.
E a gente precisa vencer esse mundo espiritual como? A gente vence esse mundo espiritual bem alimentado e colocando o reino, o governo de Deus da minha vida e na sua, em primeiro lugar. A gente não vence esse mundo espiritual brigando e nem falando, mas sim orando a Deus. Todos os dias, quando você sai da sua casa, faça uma oração: Jesus, vai à minha frente hoje. Eu preciso andar na tua presença. A minha vida e a sua espiritual, ela não pode ser de encontros com Jesus. Jesus, ele tem que fazer parte da minha vida. Eu não posso vir na quarta e no domingo e ter 2 encontros. Ele tem que fazer parte da minha vida. O Espírito Santo, ele tem que estar junto com o meu espírito para ser vivificado, para que eu possa olhar as situações que vai acontecendo e eu não desanime, eu não pare. Para mim não olhar para o lado direito, desanimar e parar. Para mim não olhar para o lado esquerdo, desanimar e parar, mas eu continuar indo à frente, para o alvo. O apóstolo Paulo fala que nós devemos ir para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Amém? As coisas ao redor vão acontecer automaticamente, quando ele for o seu alvo. Eu quero falar alguns princípios aqui que nós aprendemos com Moisés. O povo estava no Egito, através de José, que teve um tempo muito bom naquele tempo ali de José, que ele administrou o Egito. Receberam a herança de um homem íntegro, e Faraó, vendo o povo crescer, ficou com medo que ia crescer mais do que o povo egípcio. Faraó ficou preocupado do crescimento do povo de Deus. Aprenda algo: mesmo que você estiver vivendo o deserto é para o seu crescimento. A palavra diz que a nossa vida é de montes e vales. Vai ter um tempo no ano que você vai estar no monte, e se você viver um tempo no vale, você não pode parar. Você tem que entender que o vale é para passar por ele, mas não para morar nele. O deserto é lugar de passagem, para onde que Deus tem uma promessa para a gente. Então, servo de Deus, serva de Deus, prospera. E aí eu digo nas 3 áreas da vida, no meio do deserto. Só que você não pode deixar de estar com Deus no momento do deserto que você está vivendo. É o momento de você buscar mais ainda Jesus, mais ainda a palavra, mais ainda ter mais encontros com Ele, ter mais uma vida abundante do lado dEle, ser mais abundante na sua fé, porque o ministério do meu inimigo e do seu é matar, roubar e destruir. Ele não desiste, ele não desiste, e ele vai devagarinho, ele não tem pressa, e aos poucos ele vai matando, vai roubando e vai destruindo. Coloca o texto para nós de Êxodo 5:22. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que tu afligiste este povo? Por que tu me enviaste? E o 23: pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Gente, esse tempo de fé que eu venho aí de 11 anos, tem coisas da minha vida e na sua, para melhorar precisa piorar. Aprenda isso. Tem coisas que para melhorar precisa piorar. Lá em Êxodo 6:1, a palavra também dá continuação. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Continua. Falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Deus fala várias vezes: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor.
O Senhor, letra maiúscula, Deus está dizendo, eu sou o Senhor. Deus quer ser o Senhor do seu povo. E aí Deus permite algumas coisas acontecer para dizer, eu sou o Senhor. Eu criei você, a minha imagem e semelhança. Você é pouco menos do que eu. Fala o Salmo 8,5. Então você tem poder quando você está com Deus, quando você está andando no caminho que Jesus está te direcionando. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Daí volta lá, Êxodo 6, 2, acho que eu parei. Tá, o 3 pode ser agora. Aparecia a Abraão, aparecia a Isaac e aparecia a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel que eu sou o Senhor. E ele fala de novo, que eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrareis da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei o meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou de novo quem? O Senhor. Deus quer que as pessoas saibam que Ele é o Senhor, que sem Ele nós não podemos nada. É Ele que faz tudo à frente de nós. E se tem coisas que não estão acontecendo, é porque você não deixa mais Ele ser o seu Senhor. É Ele que é o Senhor, Ele que deixa a gente acordar de manhã, é Ele que vai à frente das minhas batalhas e das suas batalhas, é Ele que nos dá a paz. Jesus é o príncipe da paz, e a paz é o árbitro, e às vezes essa paz é retirada de nós, para nós olhar de novo e reconhecer que quem é o Senhor? Deus, é Ele, gente. E é eu que vou tirar das cargas do Egito, e 8, e vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e darei possessão, e eu sou o Senhor, diz ele de novo. E eu pergunto para você, quem é o seu Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? Ele quer ser Senhor da minha vida e da sua. Êxodo 2:24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E o 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Enquanto a gente não declarar, enquanto a gente não clamar a Jesus, as coisas não vão acontecer. Jesus estava em um barco com os discípulos e uma tempestade acontecendo. Jesus dormindo na popa do barco num travesseiro, e ele não acordou com a tempestade. O que a gente aprende com isso? Tempestade não chama a atenção de Jesus, problema não chama a atenção de Jesus, doença não chama a atenção de Jesus. Sabe o que chama a atenção de Jesus? A minha fé e a sua fé. A minha fé quando eu estou doente, a minha fé quando eu estou com desafios, a minha fé quando eu venho clamar a Ele. Por isso que Zaqueu foi até Ele. Tem um texto que eu vou passar aqui depois. Então é a minha fé que chama a atenção de Jesus, e Ele quer ser o meu Senhor e o seu Senhor. Ele quer dirigir a minha vida e a sua vida. Então, gente, Deus está ciente do sofrimento daquele povo.
Mas Deus não despreza a dor. Por que eu quero dizer isso para você? A dor, muitas vezes da nossa vida, não é ruim. É um sinal que tem algo de errado. Assim como a febre sinaliza que tem algo de errado com a minha saúde, é um sintoma que tem algo de errado no meu organismo, no seu organismo. Então Deus, Ele não despreza uma dor. Se você está sofrendo com alguma dor em alguma área da vida, na família, na área material, na sua área espiritual, no seu interior, você pode estar realizado exteriormente, mas o seu interior ainda tem um vazio que nada preenche. Quando você deita no travesseiro, ainda está faltando alguma coisa. Esse vazio é o lugar de Jesus na minha vida e na sua, porque quando Ele entra, Ele transforma o nosso interior para depois a gente organizar o exterior. Tem pessoas que querem botar tudo que está fora para dentro e não preenche. Porque Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor. Então Deus está do seu lado com dor ou sem dor, mas é para ensinar algo para mim e para você. E a chave de tudo isso é quanto eu estou disposto a perseverar no meio da dor, confiar em Jesus no meio da dor, que Ele faz a diferença no meio das dores. Salmo 23:1, salmo muito conhecido: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Ele é o nosso pastor nos dias bons e nos dias difíceis, nos dias ruins. Ele é o nosso pastor na enfermidade e na saúde também. Ele é o nosso pastor quando está acontecendo o que eu quero e quando não está acontecendo aquilo que eu quero. Então Deus é um Deus de todos os momentos. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que está acontecendo comigo e com você. Ele conhece o nosso coração. Ninguém consegue enganar a Deus. Sabia disso? Que ninguém consegue enganar a Deus. Ele sabe a vida minha e sua todinha, porque Ele também é onipotente, Ele pode todas as coisas. Atos 7:20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou com seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos e os filhos de Israel. Então Moisés viveu 120 anos. 40 anos ele estava aprendendo a ciência egípcia. Os próximos 40 anos ele foi pastor de ovelhas junto com o seu sogro Jetro. E os outros últimos 40 anos foi no deserto. O Deus de Abraão é o Deus de Abraão também é o Deus de Jesus. Por que eu estou falando isso? Igual a fé dos judeus é a mesma fé dos cristãos. Então, o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. E eu quero falar alguns pontos aqui nesse tempo que me resta. E o primeiro ponto: leve para o Senhor as suas dúvidas e os seus medos. Todos, quantos aqui de nós já tivemos dúvida? Levanta a mão. Quantos já tivemos medo? Leve para o Senhor. Atos 7:20. Não, volta lá. Êxodo 5:22. Êxodo 5:22. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ô Senhor, por que tu me afligiste este povo? Por que tu me enviaste? Estava com medo, estava com dúvida,
Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Aprenda algo aqui nessa noite. Dúvida e medo na minha vida e na sua é natural. É natural. E aí eu pergunto para você, vou exclamar primeiro. Nunca pense que você ter medo e ter dúvidas, você é menos do que os outros. Não pense isso. Mas o que você precisa entender com esse ponto, para quem você leva a sua dúvida? Para quem você leva os seus medos? Porque se você levar o seu medo e a sua dúvida para a pessoa errada, ao invés de melhorar, vai piorar. Ao invés de resolver, não vai resolver. Para quem você fala os seus medos e as suas dúvidas que você está vivendo em 2022, não leve para a pessoa errada. Conforme o lugar que você levar a sua dúvida, você pode aumentar ela. Se você conduzir a dúvida que você está vivendo hoje para uma pessoa que não vai poder ajudar você, você pode acabar ficando com mais dúvida ainda. Você precisa levar a sua dúvida para a pessoa certa, para a pessoa que vai poder te ajudar. Boa intenção, gente, não resolve dúvidas. Boa intenção não tira medos. Êxodo 6:2. Falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Então aqui, Deus, ele quer ser o meu Senhor e o seu Senhor. Ele quer que a gente traga para Ele as nossas dúvidas e os nossos medos. Porque muitas vezes a gente vive de uma forma automática. E uma forma automática, a vida não funciona, a vida ela é dirigida por processos. Se você pensar aqui, as mulheres que fazem, vamos pensar um bolo de cenoura, sabe aquele bolo bonito de cenoura? Quem gosta de bolo de cenoura? Não existe uma quantidade de farinha, não existe uma quantidade de leite, de fermento. Uma vez eu fui fazer um bolo, e aí eu botei muito açúcar e pouco fermento, ele batumou. Quem gosta de bolo batumado? Ninguém gosta, né? E aí o outro que eu fui fazer, eu quis botar bastante fermento para crescer, derramou para fora. Tudo tem um processo na nossa vida. E quando a gente sai desse processo, quando a gente faz de mais ou de menos para todas as áreas da vida, a gente tem prejuízo. É igual limpar uma piscina, quem limpa a piscina sabe. Quem tem piscina e limpa aí? Tem que botar tudo certinho. Não adianta tu comprar um monte de produto e derramar dentro e dizer agora vai ficar limpa. Existe uma medida. E nós também, a minha vida e a sua, existem as medidas certas para cada área da vida, para que a gente possa estar resolvendo os nossos medos e as nossas dúvidas e procurando a pessoa certa para ajudar você. Porque a gente pode viver a vida inteira sem Deus. Pode viver a vida inteira sem Deus, mas vai chegar um dia que você vai entender que você não vai poder morrer sem Ele. Todos nós precisamos dEle. Ele é o Senhor. Porque Davi fala, eu acho que é o Salmo 51:10, que Davi fala, o profeta Natan vai até ele tinha errado, ele tinha pecado, e aí ele não pediu nada mais do que a presença de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro de novo, renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi se achou perdido quando ele perde a presença de Deus através do pecado que ele cometeu, que era para ele ter ido para a guerra e não foi. E aí Davi não pediu mais nada, ele poderia ter pedido um monte de coisa, mas ele pediu um espírito inabalável, ele pediu a presença de Deus de volta na vida dele. Nós não somos nada sem a presença de Deus.
sem a direção de Jesus para mim e para a sua vida, para as 3 áreas da vida. Então, muitos cristãos se desviam no deserto porque não conheceram ao Senhor. Que quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que aquilo ali vai passar. Nós já passamos por jardins e já passamos por desertos. O que te mantém no deserto firme é você se lembrar que você conheceu Deus também no jardim. O que te mantém no jardim firme é lembrar que você conheceu Deus no deserto também. Quando você conhece a Deus, 2 Pedro 3,18, eu acho que é esse texto. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto como no dia eterno. Gente, nós precisamos crescer a nossa vida espiritual conhecendo cada vez mais a Cristo, para que nós venhamos a errar menos. O que eu falei? Que não tem problema da gente ter medo e nem da gente ter dúvida, mas o problema é se eu levo para uma pessoa errada a minha dúvida e o meu medo. Porque Mateus 22:29, eu acho que é, respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a gente conhece a palavra, a vontade de Deus, quando a gente tem essas experiências com Jesus, a gente não erra tanto. Errar, a gente vai errar, a gente é humano, mas a gente erra menos. A gente vai pedir direção para Deus. Eu tenho essa decisão, Deus, e eu vou até a Ti, agora eu quero que Tu me deixe uma direção. Você vai orar e você vai esperar Ele responder para você, porque a resposta de Deus para mim e para você pode ser sim, pode ser não, ou pode ser espera, que não está na hora de tomar essa decisão. Outro ponto, confie na misericórdia de Deus. Não importa o que aconteceu, importa que Deus é misericordioso. Deus te ama no presente. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E o 23? Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Gente, a cada manhã Deus te dá. Se você gastou na sua conta um valor, vamos pensar que a tua misericórdia está depositada, a cada manhã Ele deposita de volta para você. Você tem uma oportunidade de fazer uma nova história. Você tem uma oportunidade de recomeçar aquilo que você não conseguiu continuar, aquilo que você precisa não parar no ano de 2022. 2 Coríntios 1:3, o apóstolo Paulo fala aqui para nós que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e de Deus de toda consolação. Todos nós somos devedores, todos nós somos devedores a Cristo. Nada que eu e você fazer, nós vamos conseguir pagar essa dívida com Ele, porque o amor dele foi incondicional comigo e com você. Por isso que Êxodo 6:7 também fala: tomar-vos-ei meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Então Deus, Ele é presente, mas Ele quer que a gente entenda e reconheça que é Ele que nos tira as nossas cargas, que é Ele que nos ajuda, para que as pessoas que estão próximas de nós possam ver a transformação que Deus está fazendo, a mudança que Deus está fazendo. Os resultados é Deus quem está fazendo, e a misericórdia de Deus, ela é conosco. Outro ponto, gente, lembre das promessas que o seu Deus cumpriu.
A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro de promessas mais cumpridas do que a cumprir. Não posso ficar falando todas as promessas que já foram cumpridas, mas a salvação já foi cumprida para nós. O reino de Deus já foi cumprido para nós. Então, você tem que entender que aquilo que Deus tem para mim e para você, e eu entendo isso hoje, a maioria das promessas já estão disponíveis para nós. E a gente tem que lembrar sempre daquilo que Deus já fez na minha vida e na sua. Você que está mais tempo nessa igreja, nunca se esqueça, quando você chegou aqui a primeira vez, ou se você chegou lá na estação ainda, do que Deus já cumpriu na sua vida. 1 Reis 8:56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo em Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Então Deus promete, Ele cumpre. Você crê nisso? O que Deus promete, Ele cumpre para a minha vida e para a sua. Não importa como vai ser, o que importa é que Ele vai cumprir. Deus, Ele não vai torcer contra você em nenhum momento. Você pode achar, mas tem pessoas que falam assim na hora do desafio: Deus me abandonou, Deus não está olhando mais para mim. Não, Deus continua com você. Deus está com você no jardim, Deus está com você no deserto, Deus está com você no vale, Deus está com você no monte. Mas Ele quer que a gente diga que Ele é o nosso Senhor aonde a gente estiver. Não importa a fase que a gente esteja vivendo, porque nós dependemos dEle, e Deus sempre vai fazer tudo do jeito dEle, não do nosso jeito. Aprenda isso. Tem coisas que a gente não entende, mas Deus está agindo do jeito dEle. Lá em Lucas 5:4, quando acabou de falar, disse a Simão, então aqui Pedro, Tiago e João estavam pescando, eles tinham uma empresa de pesca e estavam lá a noite inteira. Quem gosta de pescar, levanta a mão aí. E quem gosta dos mosquitos na pescaria? É bem ruim, né? Uma vez eu fui pescar lá e deram uma isca ruim, era churrasco. Os peixes nem queriam comer o churrasco. Acho que os peixes não gostavam de carne. Não peguei nada, vim cheio de mordida de mosquito para casa. E nem comprei peixe daí, porque eu estava brabo já. Mas aqui eles pescaram a noite inteira. Quem passou uma noite inteira pescando e não pegar nada sabe o que é isso. A noite inteira eles estavam pescando. Eles estavam cansados. Igual às vezes a minha vida e a sua, em alguma área parece que está assim. A gente está cansado e não consegue ver a luz que a gente precisa ver naquele túnel que ainda está escuro. A gente está fazendo as coisas, mas não está conseguindo entender, não está conseguindo ver o porquê disso, o porquê daquilo. E aí o 5, respondeu-lhe Simão: mestre, eu, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Estavam cansados, estavam desanimados, e aí Jesus dá uma palavra para eles que nem está dando para você nessa noite. Eu não sei qual é a área que você está desanimado, está cansado, mas Jesus está dando uma palavra para mim e para você nessa noite, que é para nós sentar de novo, para a gente não desanimar, para a gente não parar, e viver o ano de 2022 intensamente, aquilo que Deus está nos direcionando, e você vai ver as promessas que Deus tem para você, para esse ano, quem sabe para essa semana, quem sabe para esse mês. E aí o 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes que rompiam as redes. Quando a gente está andando na direção que Jesus está nos direcionando, quando a gente está praticando o que Jesus está mandando nós praticar, as coisas acontecem, gente. As coisas acontecem, é do jeito que Ele faz, é do jeito que Ele manda, não é do jeito que eu quero. E aí o 11, olha só aqui o que mais chama atenção aqui nessa passagem. E de uma feita, e arrastando-lhe os barcos sobre a praia, deixaram tudo. Eles queriam o peixe, eles queriam o resultado, mas no momento que Jesus chegou até eles, eles deixaram tudo e preferiram a presença dEle, de andar na presença dEle,
Gente, nada é melhor e maior do que você ter uma vida na presença de Deus. Você é outro homem, você é outra mulher, você toma outras direções, outras decisões. E quantas coisas Jesus já fez para você, para mim, e quantas coisas que a gente nem lembra mais. A gente só se preocupa com aquilo que a gente quer ainda, que ainda não aconteceu, o porquê que não aconteceu. Ele tem o melhor para mim e para você. E se o seu plano ainda não aconteceu, aguarde, não desista, continue um compromisso com Ele. Outro ponto, obedeça incondicionalmente a sua palavra. Gente, Deus tem zelo pela palavra. Deus, Ele tem zelo pela palavra que Ele dá para nós. Tudo que Ele dizer, para mim e para você, vamos fazer. E tem coisas que Deus não dá a direção, porque é eu que tenho que fazer e você que tem que fazer. Eu não recebi essa direção sobre isso, mas tem coisas que não é Ele que vai fazer. Ele não vai dar, é você que tem que tomar a decisão, é você que tem que ir à frente. Êxodo 6:11. Vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Então não importa o que está se passando, o que importa é a gente continuar obedecendo aquilo que Deus está nos mandando. E o 12? Não, bota o Êxodo 17:11 agora, pula ali. Eu quero 17:11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Aqui é uma batalha que Moisés vai para um monte, junto com Arão e Ur, e ele sabia da necessidade dele levar as pessoas certas para o lado dele. Aprenda algo para a sua vida. Se você quer crescer em 2022, cuida para não andar com pessoas que, ao invés de levantar teus braços, vão abaixar. Tem muita gente que quer baixar os seus braços. Anda do lado de quem quer levantar os seus braços quando você estiver cansado. Quando você está batalhando e não está vendo o resultado, e você cansar, ande perto de pessoas que vai ajudar você a vencer. Que tem pessoas que só é peso, que só querem puxar os braços da gente para baixo. Viu? E o 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro lado. E assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Uma noite de batalha. E ele levou as pessoas corretas para estar do lado dele. E o 13. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então, enquanto que ele estava com os braços dependendo do Senhor, a vitória continuava. Quando cansava os braços, começava a ficar parelha a luta. E às vezes, quem sabe, até perdendo. Enquanto que você estiver com os seus braços erguidos, dependendo de Deus para você vencer, Deus vai estar com você. Amém? Pode estar demorando a batalha, mas Deus continua com você. Ele não abandonou você, mas Ele quer mostrar para mim e para você que Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Porque o meio que a gente vive determina os resultados que a gente tem. A minha vida e a sua é parecida com as pessoas que estão ao nosso redor. E o último ponto: confie no Senhor e não recue diante das suas limitações. Confie, gente. Não recue. Parece que às vezes as coisas que acontecem são maiores do que nós. Parece que os problemas são maiores do que nós, os desafios são maiores do que nós, mas você não pode recuar, mesmo que você seja limitado por tamanho do desafio que apareceu para você agora em 2022. Eu não sei qual é, de repente não apareceu nenhum, amém.
Mas se você já está vivendo algo que você precisa vencer, não desista e confie em Deus. Êxodo 6:12. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó, se eu não falar bem? Moisés estava aqui, queixoso, de repente com dúvida, com medo, e o povo de Deus foi mais difícil do que Faraó, porque Moisés saiu com 600 mil homens, isso não contando as mulheres e filhos, que daria muito mais, de repente 3, 4 vezes mais de pessoas, mas Deus perseverou com Moisés, para ele perseverar com o seu povo. Aprenda algo, Deus ele está perseverando com você, para você continuar perseverando. Deus tem um plano para você, Ele tem um propósito, Ele tem uma visão para você, assim como Ele tinha com Moisés. Então não se apegue, gente, nos desafios que se apresentam. Moisés não se apegou em Mar Vermelho, Moisés não se apegou, Josué não se apegou no Jordão, não se apegou nas muralhas, que vai ter coisas que, se você se apegar, você vai parar no meio do caminho, você vai desistir. Não volte para o velho homem ou para a velha mulher, não volte, não desista. Não volte para o pecado, não desista de si mesmo, não desista daquilo que está difícil para você, não desista do seu chamado, não desista da sua nova vida, continue firme, porque Deus está com você, Deus está trabalhando por você até quando você está dormindo, sabia? Quando você está dormindo lá, muitas vezes deita triste, com um desafio que está vivendo, que começou a viver, e Deus está trabalhando ao seu favor, quando você está lá dormindo no seu travesseiro, porque você sabe que Ele é o seu Senhor, amém? Ele é o seu Senhor. Vamos ficar de pé, gente, que eu consegui fazer dentro do tempo que eu queria, para vocês ficarem na comunhão, junto conosco ali, não ter pressa de ir embora, porque eu sei como é importante a gente estar junto na comunhão, conversando. Lá em 2 Coríntios 5,17, olha o que diz a palavra aqui. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Deus quer hoje atitudes novas. Você não pode voltar mais para os erros do passado. E nós não podemos mais dar desculpa, porque Deus ainda continua conosco. Êxodo 7:1, para encerrar o último texto agora. Então disse o Senhor a Moisés: vê que eu te constituí como Deus sobre Faraó. Olha aqui o que Deus está dizendo para Moisés: vê que eu constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Deus está dizendo que Ele deu autoridade para Moisés sobre Faraó. E nessa noite, Deus está dando autoridade para você, amém? Nós precisamos dessa autoridade espiritual, porque eu não sei qual é o Faraó que está se levantando para você, quais são os desafios que estão se levantando para você, mas o que eu quero dizer para você, que quando o Senhor é o Senhor da sua vida, Deus Ele dá autoridade para você. Quando você orar nessa noite, você vai orar com autoridade, mas primeiro você precisa confessar que Ele é o Senhor da sua vida, que você precisa dEle, que sem Ele você não vai conseguir resolver aquilo que está acontecendo, ou aquilo que está te prendendo, aquilo que está te parando. Eu não sei o que é, mas Deus sabe em cada um de nós o que tem parado você, o que tem tirado a sua paz. Jesus está dizendo para você nessa noite, quando Abraão levava Isaac para o monte, ele perguntou que deu o cordeiro. Quando no Evangelho de João, João fala assim:
eis o Cordeiro. E Apocalipse fala assim, ó, digno é o Cordeiro. Ele subiu a cruz, ele desceu da cruz, ele foi para a sepultura, ele saiu da sepultura, e hoje ele está aqui na igreja, porque ele é digno. Por isso, quando você orar, ele tem a autoridade para dar para você vencer os faraós que vão se levantar na sua trajetória de vida. Amém? Você vai vencer porque ele é com você. Você crê nisso? Você crê nisso, que ele é com você? Então coloque a mão no seu coração nessa hora e fale com ele. Diga, se está tudo certo, agradeça a ele. Não peça nada por você nessa hora, mas fale com ele assim, de coração. Eu quero dizer a Deus, olha, tu é o meu Senhor. Jesus, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero ter uma experiência contigo nesta noite, Jesus. Diga para ele que você quer ter uma experiência com ele, para que ele possa dar uma resposta para você, na sua vida, naquela área que você não está conseguindo ver a resposta. Diga para Jesus que você quer nessa noite ouvir a voz dele, que você quer aceitar ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque ele está aqui hoje. Ele já venceu a morte e ele veio trazer a vida para mim e para você. Ele vai ouvir aquilo que você está falando para ele do seu coração. Ele quer ouvir o seu amor por ele. Ele quer ouvir você agradecer por tudo aquilo que ele já fez na sua vida, que você nem se lembra mais. Do jeito que você chegou aqui nesta igreja, do jeito que você chegou lá na estação, como você era, e o que ele operou na minha vida e na sua. Ele quer ouvir a gratidão sua, para que ele possa continuar fazendo mais, para que ele possa continuar abrindo o Mar Vermelho, para que ele possa abrir o Rio Jordão, para que ele possa fazer as muralhas cair, que estão parando você. E quando você dizer para ele, ele é o meu Senhor. Quando você declarar isso para ele, que ele é o Senhor da sua vida, ele queria ouvir isso do povo. Por isso que ele permitiu o povo ver tanto milagre, e o povo não ainda entendia que ele era o Senhor. Quantos milagres ele já fez aqui no meio desta igreja aqui. Ele é o Senhor desta igreja. E ele nessa noite, ele quer abrir aquilo que está fechado na sua vida. Aquilo que você ainda não conseguiu sozinho. Porque ele quer ouvir da sua boca, dos seus lábios, que você vai dizer para ele nessa noite, tu és o meu Senhor. Eu creio que nessa noite eu vou receber uma resposta. Essa noite eu vou ter uma experiência com Deus. Aleluias, Pai querido e amado, aqui está a tua igreja nessa noite. Aqui estão os teus filhos e tuas filhas que saíram dos seus lares, Pai, para aumentar a sua fé. E aqui estão os teus filhos que estão declarando nessa noite que o Senhor é o Senhor na vida de cada homem e de cada mulher, Pai. Por isso eu peço a Ti, Deus, aquilo que os teus filhos não estão conseguindo resolver sozinhos, eu peço a Ti nessa noite. Assim como o Senhor usou Moisés para libertar o povo do Egito, use os teus filhos nessa noite, Deus, para ter a resposta para outras pessoas que precisam de Jesus também. Use os teus filhos nessa noite, para que possam, Deus, através da tua palavra, fortificar a sua fé, através da tua palavra, vencer as muralhas que têm se levantado. Abrir, Pai, abre o mar para a tua igreja passar, abre o Rio Jordão para a tua igreja passar. A tua igreja que está te confessando nessa noite, que o Senhor é o Senhor da vida, o Senhor é o Senhor que nos criou, Tu és o Senhor desta igreja, Tu és o Senhor que traz alegria nos nossos corações. Nós sabemos, Jesus, que as tempestades, os desafios não chamam a Tua atenção, mas a fé que a Tua igreja está declarando nessa noite, chama a Tua atenção. E que Tu possa olhar, Deus, para cada casal aqui, que está precisando de uma restauração, para cada casal que está precisando, Pai, da alegria dentro do seu lar, para cada casal, Deus, que perdeu a essência, que o Senhor possa nessa noite, Pai, derramar a Tua presença em cada casa, que o Senhor possa nessa noite estar ajudando os pais, Pai, as mães,
a dirigir os seus filhos no caminho certo, valorizar e cuidar da área espiritual dos seus filhos. Que tu possa nessa noite, Deus, dar olhos de águias para a tua igreja administrar a sua área material, e que possam ser fiéis a ti, Pai, que possam começar o ano de 2022 com fidelidade na área material, para receber do Senhor, Pai, a direção do céu, para que o Senhor venha abrir as portas, as oportunidades, porque nós sabemos que o Senhor é quem abre o mar, quem abre o rio. Foi o Senhor que abriu para aquele povo. Que o Senhor possa nessa noite, Deus, abrir oportunidades na área material da tua igreja que tem sido fiel a ti, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, glorifique a Deus já com uma atitude de fé, que Deus já respondeu para você nessa noite, aquilo que você crê, aquilo que você buscou, aquilo que você acreditou. Deus é com você, amém? Deus é com você, o Deus de Moisés é com você e comigo, amém?